Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber, nesta manhã de sexta-feira, o chefe do cartório eleitoral aqui de Teutônia, Alexandro da Silva Ruschel. Bom dia, Alex, um prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos os ouvintes. Domingo temos as eleições, então, né? Vamos escolher presidente da República, deputados estaduais, deputados federais. São 2 votos para senador, isso mesmo, governador e presidente da República, né? São bastante votos e numa sequência que acredito que é bom o eleitor levar a sua colinha, né? Isso aí, até vamos reforçar a sequência correta. O eleitor no dia da eleição ele começa votando para deputado federal. Federal. Isso. Depois deputado estadual. Depois, primeira vaga para senador, primeiro voto para senador, depois segundo voto para senador, governador e, enfim, presidente. Ou seja, são 6 votos. Por isso a gente tem reforçado muito a ideia de que o eleitor leve a sua colinha. Leve sim a sua colinha para facilitar, porque são 6 números para decorar. Não é simples de levar isso só dentro da cabeça. Então, até para evitar um tempo maior de votação, os eleitores possam comparecer e façam a votação num tempo tranquilo, leve a colinha, leve o número dos seus candidatos já anotado e já na sequência certa. Lembrando, deputado federal, deputado estadual, 2 vagas para senador, governador e presidente. Então essa sequência é importante você tê-la em mãos ali para agilizar o seu voto, né? Mas que você faça ele também da forma correta para não perder nenhum voto aí, que é importante. Até isso também é importante desse ano lembrar. Nós temos aqui em Teutônia também já feito o recadastramento biométrico, né? Sim. Então as pessoas agora. E mesmo assim tem a possibilidade de levar o e-título. Também. Que não é o título em papel físico, mas no smartphone. No smartphone, isso aí. Essa é uma novidade para essa eleição. O eleitor ele pode se identificar através do e-título. Vamos voltar um passinho atrás. O que é obrigatório para votar? Documento oficial com foto. A gente sempre recomenda que o eleitor também leve o seu título eleitoral, aquele papelzinho verde, porque ele ajuda aí muito a vida do mesário. Só que nessas eleições, além disso, eu posso levar o e-título, ou somente o e-título. Mas lembrando, smartphone também acaba a bateria. Imagina se está lá, vai apresentar, acabou a bateria, o eleitor não consegue ser identificado pelo mesário. Portanto, mesmo que leve o e-título, leva também documento oficial com foto. Tá certo. O que pode e o que não pode agora domingo no dia da eleição? Porque tem aquelas pessoas que gostam de expor qual é o seu candidato, quais são os seus candidatos, né? O que ele pode e o que ele não pode para não ter complicação. A gente sempre tem que pensar que num processo democrático é sim possível o eleitor manifestar a sua opinião. Só que a lei traça os limites dessa manifestação. Então, como é que a gente resume bem simples para todo mundo entender? Manifestação silenciosa e individual está livre. Ou seja, se eu estou sozinho, eu posso estar coberto de adesivos do meu candidato ou candidata. Eu posso votar normalmente, não tem problema nenhum. Eu posso carregar a bandeira, desde que eu esteja sozinho, eu posso carregar a bandeira do meu candidato em qualquer lugar da cidade, não tem nenhum problema. O problema é quando o teu amigo, que também é partidário daquele teu candidato ou candidata, está com a bandeira também. Daí já deixou de ser individual. Se vocês dois estão caminhando juntos, a manifestação deixou de ser individual e pode sim trazer problema, crime eleitoral. Boca de urna. Então, todo cuidado é pouco, né? Até para não vir a se prejudicar o candidato. Então, é silencioso. É individual, silencioso, né? Isso. Dia da eleição não é o dia de tentar convencer o eleitor. Esse período acabou. Não tem mais. Então, dia da eleição é um dia de paz, de tranquilidade, de exercer a cidadania. Os adesivos dos veículos, eles poderão ser mantidos ainda no domingo? Sim, não tem nenhum problema. O que a gente sempre faz e chama atenção e atua para que isso não ocorra são aqueles veículos estacionados de forma estratégica, como tem sempre os inteligentes, né? Os mais inteligentes que gostam de estacionar o seu carro em local proibido na frente do local de votação. Aí é problema. Né? Sim. Mas se não, pode mantê-lo adesivado. Pode, não precisa arrancar adesivo, nada nesse sentido. Sem problema nenhum. Santinhos, algum tipo de folheto, daqui a pouquinho de candidato. Distribuição de panfletos, o santinho. Eu prefiro chamar de diabinho, né? Porque só faz sujeira aquele negócio. Não é santinho. É proibido no dia da votação. De novo, o que a gente tem que garantir no dia da votação? A tranquilidade para o exercício da cidadania.
Eu sempre dou um exemplo de um local de votação, acho que foi em Minas Gerais, onde para o acesso para o local de votação, para um colégio, era uma lomba, um aclive. E os caras despejaram um monte de santinhos nesse aclive. O que teve de gente, idosos, escorregando nos papéis nessa lomba, com pessoas se machucando. Só que daí tem um detalhe. Essas pessoas depois entraram e processaram candidatos e partidos e ganharam. Sim, né? Fez sujeira, colocou em risco. Primeiro poluiu, né? Jogar papel na rua é uma estupidez. Botar em risco a saúde dos outros, mesma coisa. Então tem mais é que sofrer as consequências mesmo. Até porque o candidato é responsável pela sua propaganda também. Eu gosto de dizer também, exatamente, eu gosto de dizer também, esse é um candidato que certamente eu não vou votar. Gostou de... E não é ele, não foi ele lá, jogou os papéis, mas os seus correligionários, os seus apoiadores jogaram, é certo que esse cara não tem condições de gerir um país, não tem condições de fazer gestão, não tem condições de administrar uma nação. Mas a exemplo já da eleição passada para prefeitos, a gente já viu uma eleição muito limpa e dessa vez não foi diferente. Né? Com certeza, isso muito por conta da mini reforma eleitoral de 2015, a gente teve sim grandes mudanças, por exemplo, o período de campanha. Né? A gente estava acostumado com um período de campanha de 90 dias. Agora a gente teve 45 dias, com propaganda em rádio e rádio e TV de 35 dias. Com certeza, num momento em que a gente precisa melhorar o espaço público para o debate, para tentar conquistar eleitores, esse tempo menor traz um benefício. Que benefício é esse? Isso que tu acabou de dizer. A cidade está mais limpa. Não tem aqueles dispositivos móveis, como é que eles usavam? Os cavaletes, isso mesmo, não tem mais. Outdoor, alguns anos atrás, vamos pensar em 12 anos atrás, tu lembra? Tinha outdoor de candidato por tudo. Que é lado. Ainda bem que não tem mais. Panfletos jogados na rua o tempo todo. A tua caixinha de correio na tua casa com certeza devia estar atulhada o tempo todo. Não tem mais. Ou seja, a gente não. A Justiça Eleitoral como um todo enxergou que isso não trazia benefício nenhum para o processo democrático. Mas minava o processo democrático porque as pessoas pensavam, isso é só sujeira, isso é só dispêndio, isso é só gasto. Então, o pessoal teve que reduzir o tamanho da campanha e também as manifestações. Isso de papel, outdoor, cavalete, não tem mais. Carro de som. Com certeza vocês notaram que pouquíssimos passaram. Mais que isso, porque eles eram proibidos, mas eles eram permitidos em caminhadas, passeatas, em carreatas, aí podia. Então, não pode ter sido a tônica dessa eleição, e não foi. Tu quase não ouviu propaganda eleitoral de veículo passando pelas ruas, porque estava proibido. E a questão da internet, e não só candidatos, mas também o eleitor em si, eu que tenho ali meu perfil no Facebook, no Instagram, no Twitter, o que eu posso fazer no domingo, principalmente no dia da eleição? Ai. É complicado, né? Manifestação do teu pensamento tem a ver com democracia, né? A questão é quando tu faz pedido de voto para o teu candidato. E o que a gente pode falar? A internet é quase um território sem lei, e isso é muito ruim pro processo democrático. Né? A distribuição de notícia falsa é algo absurdo, e não só pela internet, as outras redes sociais, como o WhatsApp, entre outras. Né? Que a gente pode dizer? O momento de votação, o dia 7 de outubro, ele tem que focar na tranquilidade para a votação. Eu recomendaria: não mexa com isso, porque tu pode sim pagar um preço em determinado momento, pode ser cobrado, seja por Ministério Público ou por outros candidatos, alguma coisa nesse sentido. Eu não me manifestaria nesse momento, mas cada um é responsável pelas suas ações. O que aconteceu muito esse ano, e foi via WhatsApp, via Facebook, foram enquetes. Né, proibidas por lei. Eu recebi várias. Né, é interessante que o pessoal não está nem aí, né? Que maravilha. Assim, ó. Qual é a ideia? Vamos tentar pensar a cabeça do legislador. Qual é a ideia de eu proibir uma enquete pela internet?
É porque ela não tem os fundamentos teóricos exigidos para dar uma amostragem realmente para depois tu extrapolar, que é aquela coisa, com 95% de confiança, o eleitorado do candidato A é 30 e tantos por cento, o outro é 20 e poucos por cento, e por aí vai. Existe uma coisa chamada estatística, pessoal, é uma ciência e ela é exata, funciona. Uma enquete montada num site qualquer, ela ignora esses aspectos científicos, portanto ela não pode ser usada para divulgar determinada candidatura de qualquer partido ou candidato. Então, é polêmico? É sim. É problemático? Também é. Houveram algumas alterações em locais de votação aqui na região. Sim. Né? Uhum. E o eleitor, qual é a forma que ele pode saber realmente onde é o seu local correto de votação e outras informações, como é que ele pode vir a tê-las? O eleitor que tem acesso à internet pode consultar o site do TRE, vai botar lá os seus dados e vai saber exatamente onde vota. Tá? Agora, exatamente. O eleitor que não tem esse acesso, ele ainda tem o telefone 148. O telefone 148 está à disposição a partir de sábado para os eleitores, para eles ligarem, eles dão informações básicas do cadastro deles, nome, filiação, data de nascimento, e vão obter essa resposta também. Com relação às modificações, o que eu quero garantir para vocês é que todas essas modificações foram pensadas no conforto e na disponibilidade ou acessibilidade para o eleitor. Todas as modificações foram pensando exatamente em melhorar o fluxo de votação para as pessoas. Então sempre vai ter um ou outro incomodado dizendo, pô, mas eu estava acostumado a votar aqui, eu estava acostumado a votar lá, o que aconteceu, por que mudou agora? Pensando exatamente no conforto e acessibilidade para o eleitor, essas mudanças. E aqui no estado vão ser mais de 100 mil gaúchos que vão trabalhar nessas eleições como mesários, né? Olha, não se faz eleição sem mesário. E todo o treinamento de mesários que toda a justiça eleitoral faz, a gente sempre enaltece o trabalho do mesário. A gente começa as reuniões dando muito obrigado para os mesários e termina também. Isso não é demagogia, é porque a gente sabe que eleição não tem sem mesário. Imagina que no Brasil todo são quase 2 milhões de mesários. Vamos imaginar um estado que tivesse que contratar pessoas para fazer esse trabalho. Ninguém ia estar disposto a pagar mais impostos para ter mais 2 milhões de servidores públicos. Então, com um detalhe, Fabiano, nossa zona aqui, a 125, trabalha com Teutônia, Poço das Antas, Paverama, Imigrante e Westfália. A gente tem mais de 80% dos mesários como voluntários, que querem trabalhar. Isso facilita muito o nosso trabalho, da equipe do cartório eleitoral, e facilita muito o eleitor. Porque imagina o eleitor já nervoso, são 6 cargos, eu tenho alguma dificuldade, eu nunca vi urna eletrônica, ou não me sinto confortável com tecnologia, e ele ainda pega um mesário mal educado que está lá contra a vontade dele, né? Que está lá só pela obrigação. Essa pessoa, a tendência é não ter um comportamento muito saudável e vai deixar o eleitor ainda mais estressado. Então, a gente agradece muito e reconhece muito o papel do mesário e, em especial aqui na nossa zona eleitoral, pelo voluntariado. A gente sabe que essas pessoas querem trabalhar e entendem o seu papel como cidadão dentro do processo democrático. Naqueles municípios, como o caso do nosso aqui, Teutônia, e de outros da região, que já fizeram recadastramento biométrico, quem não o fez não vai estar apto a votar, né? Quem não fez o recadastramento biométrico teve o título cancelado. Se está com o título cancelado, não vota. Pode regularizar a situação logo depois das eleições. Ali, meados de novembro, até um pouquinho antes disso, o cadastro já está reaberto. Pode sim regularizar, mas nessas eleições, quem estiver com o título cancelado por ausência à revisão biométrica, não vota. Domingo de manhã, então, das 8 da manhã até as 5 da tarde, estarão abertas, então, as sessões de votação. Exato. Olha, o que eu quero também reforçar para todos os ouvintes, e também, por favor, espalhem essa informação, são 6 cargos para votação. É uma votação que pode sim demorar um pouco mais. Não deixe para a última hora, não deixe para chegar lá às 4h30, para evitar a formação de filas. Tá? Então, é legal distribuir sim a votação durante todo o dia, mas
também garanta que você não vai ficar em fila no final do dia, que é um momento mais delicado tanto para os mesários quanto para os eleitores. Então não deixe para a última hora. E leve a colinha, Fabiano, leve a colinha. Sem dúvida, sem Tem dúvida. que levar a colinha para facilitar e agilizar o processo de votação. Tá certo. Então, domingo de manhã, 8 horas, então, aberta a votação. É um processo democrático, todos com muita calma, com muita cautela, com muito respeito, principalmente, né? E houveram algumas informações de que eu vou votar só para presidente, não vou votar nos outros, vou votar branco, nulo, anula todo o voto. Não, aquele voto é válido, né? É, completamente mentiroso, isso é boato. Fake news, né? Exatamente. Não, eu tenho todo o direito como cidadão de anular ou votar em branco em qualquer cargo que eu queira e na mesma votação, se eu tiver um candidato, seja para presidente, para governador, qualquer um dos cargos, esse voto que eu votei num candidato, ele continua válido. Os outros sim que não vão ser contabilizados, porque foi branco ou nulo. Mas, independente de qualquer coisa, tem aí uma campanha publicitária de uma empresa, uma multinacional inclusive, dizendo que no momento que você não escolhe um candidato, você deixa os outros escolherem por você. E aí você tem que aceitar o que vem pela frente, né? A lógica está correta. Assim, ó, eu sou obrigado a concordar com essa propaganda aí, com esse comercial. Porque realmente eu entrego o meu poder de decisão para os outros quando eu anulo ou voto em branco. Mas vamos lembrar que o eleitor que votou em branco ou anulou o voto, ele não deixa de ser cidadão. Não, com ele certeza. Ainda tem o poder de fiscalização e de cobrança, claro, sim, né? Vamos lembrar disso. Mas sim, eu entrego o meu poder de decisão, de escolha, que é um dos objetivos do sistema democrático, no colo dos outros. Isso não é interessante nunca. Tá certo. Bom, então, qualquer dúvida, 148, um telefone que está à disposição, você pode ligar ali do seu smartphone, tem custo de uma ligação local. Né? Então... A partir de sábado, qualquer informação com relação a eleitor, por exemplo, eu não sei onde está o meu local de votação, mudou, ou a minha sessão é a tal, onde fica essa sessão? E por aí vai. Pode ligar para o 148, o pessoal está preparado para resolver essas questões. Tá certo. Documento com foto, então. E título, quem já quiser levar aí no seu smartphone, já fazer o teste, tranquilo. E no domingo vai ser utilizado, já falando aqui em Teutônia, mas também região, a impressão digital, né? Sim, a urna, toda a nossa votação ela já vai ser biométrica. A urna está preparada para reconhecer a digital do eleitor. E o mesário também já está preparado nos casos em que a digital não seja reconhecida pela urna. Que pode eventualmente acontecer, Pode né? acontecer. Tá certo. Alexandro da Silva Ruxa, o chefe do cartório eleitoral aqui de Teutônia. Mais alguma informação? Fique à vontade. Pessoal, aproveitem o dia da eleição exatamente para votar. Só isso. Leve a sua colinha, não deixe para a última hora e use a sua consciência para votar. Só isso. Só isso, né? Só isso aí. Tá certo. Eu quero agradecer muito a sua participação e desejar já um ótimo final de semana. Muito obrigado. Bom dia para ti, Fabiano, a todos os ouvintes. Obrigado. Bom dia.